Você é mulher, já treina há um tempo e já vê que a sua amiguinha ali do lado, aquela sua colega que está treinando, está ganhando mais massa que você, está tendo um resultado melhor que o seu e ela está usando o aditivo, o famoso veneninho, o famoso hormônio. Ela está fazendo essa utilização. Será que está na hora de você também fazer o mesmo? Será que já chegou o seu momento de você usar? Será que você precisa usar para você ter o mesmo resultado que o dela? Então fique aqui comigo que nós vamos abordar esse tema hoje, tá? Olá pessoal, meu nome é Bruno Nakabashi. Aqui nesse canal eu sempre trago para vocês tudo que eu aprendo sobre longevidade, sobre prosperidade, para você ter uma vida mais leve, uma vida mais fácil, para você não cair nos mesmos erros que eu já caí, para você aprender com os meus erros, tá bom? Então, para mim é um prazer fazer vídeos para vocês aqui, para que vocês não cometam os mesmos erros ou que aprendam com os meus. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, eu sempre gosto de fazer as explicações do porquê, né, da parte científica, antes de a gente começar a falar se pode, não pode, se deve, não deve. Então, você precisa saber como é que funcionam as coisas, né? Então, o conhecimento é a base de tudo. Então, você precisa saber como é que funciona, tá? Por que que os hormônios, quando a gente fala hormônio, eu vou falar de uma maneira geral, tá? Não vou falar de alguns específicos, não vou falar de testosterona, não vou falar de oxandrolona, de metiltestosterona, não, eu vou falar de hormônios de uma maneira geral, tá? Não vou ficar entrando em detalhes de tipos, de uma maneira geral. Como que eles funcionam? Por que que eles aumentam a massa muscular? Eles queimam gordura mesmo? Então, como que funciona? Como é que é a fisiologia dele, tá? Como que você ganha massa muscular, pessoal? Sem uso de hormônio. Não vou falar de hormônios agora, ó. Como que uma pessoa ganha massa muscular sem uso de hormônio? A pessoa ganha massa muscular fazendo o estímulo mecânico com intensidade. Essas microfibras são rompidas e o seu corpo precisa de artifícios para recompô-las, reconstituí-las e aumentá-las, certo? Então, para tudo isso, você precisa de um estímulo mecânico. Para isso, pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, como que você ganha massa muscular, você mulher, como que você melhora o seu condicionamento de forma mais rápida. Erros que vocês cometem, 99% das mulheres cometem. Vou deixar o vídeo aqui em cima aqui para você clicar, acompanha ali e depois volta para cá. Eu sugiro você primeiro assistir esse para depois assistir esse aqui, tá bom? Então vamos lá. E depois disso que você faz esse estímulo mecânico, você precisa de proteínas para o seu corpo poder reconstruir essas fibras. Essas fibras são feitas de proteínas. Então o seu corpo precisa desse artifício, precisa dessas proteínas. Como que essas proteínas são feitas? O corpo ele sintetiza essas proteínas através de aminoácidos que estão na corrente sanguínea. E para tudo isso, a testosterona faz esse mecanismo todo, tá? Então, o receptor da testosterona, ele fica dentro da célula muscular, tá? Dentro da célula. Não fica na camada bilipídica da célula, assim como vários outros receptores, ele fica dentro, tá? Então, o que acontece? A testosterona ela atravessa essa bicamada lipídica da célula, se liga no receptor dentro da célula e esses dois entram no núcleo da célula. No núcleo é que são feitos, né, que são sintetizados as proteínas e essas proteínas são jogadas para a corrente sanguínea para poderem ser feitas a reconstrução da sua massa muscular na qual você lesionou, né, você treinou e você precisa reconstruí-las. Certo? Basicamente, uma maneira bem fácil de falar seria isso. A testosterona, né, os hormônios, eles fazem você sintetizar, fazem você produzir mais proteínas. É isso. Então, de novo, nada adianta você usar esses artifícios de hormônios e não treinar. Não vai adiantar nada, porque você não está tendo micro-rupturas no seu músculo. Então, você não vai construir nada. Você está tomando um monte de hormônio e está produzindo proteína e nada vai acontecer. Lembra do que eu falei? A testosterona ela entra dentro da célula e se liga no receptor, certo? Essa forma que eu expliquei é uma mulher que não está usando hormônios. Lembre-se que as mulheres têm 20 vezes menos testosterona do que um homem, tá? Ou seja, quando ela faz a utilização desses hormônios, né, para
poder potencializar tudo isso, ela vai ter essa potencialização, ela vai sintetizar mais proteína, ela vai ter tudo isso daí. Mas primeiro, ela precisa realizar um treino intenso para isso. De novo, recomendo que você assista aquele vídeo que eu te falei antes de assistir esse daqui, porque lá eu explico certinho como é que você vai ter que fazer. E o que pode acontecer, pessoal? Então acontece o seguinte, será que já está na hora de eu fazer essa utilização? O que acontece? Então, presta muito bem atenção nisso. Lembra que os receptores estão dentro das células. Essas células estão nos seus músculos. Quanto mais músculo você tem, mais células você tem, mais receptores você vai ter, certo? Ok. Quanto menos músculo você tem, menos células você tem, menos receptores de testosterona, de receptores androgênicos, né, que nós falamos, você vai ter. Ou seja, se você está começando a academia, eu não digo nem começando, tá? Porque eu conheço muitas mulheres, que treinam anos, treinam errado, treinam sem qualidade, treinam sem intensidade e tá lá, treinando, não ganha 100 gramas de músculo por ano. Então, não vai adiantar nada, tá? Então, para isso você tem que ter a base, que é um treino adequado, tá? É propício que você ganhe com o tempo, né? Mas, se você não pede ajuda para um profissional para te ajudar, você vai continuar na mesmice. E não vai adiantar você ficar usando hormônio, não vai acontecer nada. Então, veja bem, para uma mulher que tem pouca massa muscular, não sabe treinar, tá fazendo dieta toda errada, não tá ingerindo a quantidade de nutrientes adequados para poder fazer essa construção de massa muscular, o que vai acontecer? É o famoso colateral. Vou tentar ilustrar para vocês aqui, então presta atenção no que eu estou falando, tá? Presta muito atenção aqui. Se você está deixando o vídeo aí e ouvindo apenas, para um pouquinho agora e presta atenção no que eu estou te falando. Vou te dar um exemplo bem fácil de você entender. Imagine que essa sala que eu estou aqui tem algumas cadeiras. Essas cadeiras vão simbolizar os receptores androgênicos, tá? Que ficam dentro das células. Ok, vamos supor que tenham 5 cadeiras aqui, tem 5 receptores. Entram 3 pessoas aqui, que as pessoas significam os hormônios, tá? Então, no caso, a testosterona para as mulheres, que as mulheres têm muito pouquinho. Isso é normal, pessoal, isso é fisiológico. A testosterona entra, né, que são as pessoas, você tem 5 cadeiras e 3 pessoas que entram. As 3 pessoas conseguem sentar tranquilamente, certo? Ok. O que acontece para uma pessoa? Lembre-se que eu falei, né? Que quanto maior a massa muscular, quanto mais músculos você tem, mais receptores. Então pensa bem, vamos supor que uma mulher não treina direito, não sabe treinar, ou começou agora a academia e já quer fazer uso de hormônio. Então ela vai lá. Nós temos aqui 3 cadeiras, mesmo tanto. Só que ao invés de entrar 3 pessoas, ela começou a fazer uso de hormônio, hein? Lembra? Entram, ao invés de 3, entram 50. Entram 50 pessoas. Quantas vão sentar? Apenas 3. E o resto vão ficar badernando. O resto é o que vai acontecer com você com os efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais? Todo mundo já sabe, mas eu vou falar os básicos aqui, né? Queda de cabelo, hirsutismo. O que é hirsutismo? Crescimento de pelos, por exemplo, nas mulheres, vamos supor, nos lugares que vocês não querem, né? Onde? Então, cai cabelo daqui e cresce aqui. Barba, bigode, né? Pelo corpo. Hipertrofia clitoriana, engrossamento de voz. E muitos deles, tá? Se você fizer o uso, né, de forma errada, depois eu vou fazer algum outro vídeo explicando mais a fundo sobre os tipos de hormônios, tá? Às vezes não dá tempo de você retirar o uso dessas drogas e voltarem ao normal, né? Esses colaterais, e você vai acabar ficando aí para sempre com uma voz grossa, com o clítoris hipertrofiado, queda capilar, pelos pelo corpo, né? Então, isso acontece. Agora, quando uma mulher já tem um desenvolvimento de massa muscular, já tem um bom tempo que ela treina, então ela tem constância, ela já sabe fazer dieta, ou seja, ela já tem uma ingestão de nutrientes adequados para que possa suprir essa hipertrofia. E ela já tem pouca gordura, então quer dizer que ela treina bem, ela faz a sua alimentação, ela tem constância e ela tem massa muscular já. Para essa mulher, caso ela queira, é obrigatório? Claro que não. É normal, você pode conseguir, você pode continuar evoluindo
É claro que quanto mais você tem massa muscular, principalmente se você é mulher, quanto mais massa muscular você tem, mais difícil é ganhar conforme vai passando o tempo. Então isso é super normal, isso é fisiológico, tá? Então não se desespere com isso. No começo você ganha mais rápido, então aproveite o começo, porque depois é muito mais difícil, tá? É a famosa frase, quanto mais treinado você é, quanto mais treinada você é, menos treinável você é. Então você já tem uma adaptação fisiológica para isso. Aí se você está nessa fase e você decide dar um up, né? Se você decide dar um passo além, aí você poderia procurar uma pessoa para te ajudar, para fazer esse acompanhamento, porque onde as mulheres erram na parte dos hormônios, pessoal, quando eu falo hormônios para fins estéticos, tá? Onde as mulheres mais erram e as pessoas que não estão capacitadas para te ajudar, que não têm experiência, onde elas mais erram é na dose. É sempre na dose, sempre na dose. Porque as mulheres precisam de... É tudo ajustado, que eu gosto de chamar de micrométrico. Então é aquele ajuste mínimo. Tem muita gente que fala assim, se o homem usa X miligramas de testosterona por semana, a mulher é fácil, é metade. Pelo amor de Deus, não caia nessa. É a coisa mais absurda do mundo fazer isso, tá? Então, de novo, se você já treina há muitos anos, né? Você já faz dieta, tem pouca gordura no corpo. Por que tem pouca gordura no corpo é importante? Porque uma mulher que tem muita gordura no corpo não sabe fazer dieta. Simples assim. Isso é um requisito mínimo para você poder fazer algum uso, pensar em fazer algum uso de hormônio. Você tem que ter pouca gordura. A mulher que tem pouca gordura já sabe fazer dieta. E se ela tem um pouco de massa muscular, é que ela já sabe treinar. E é que ela já tem uma constância nisso tudo. Aí, talvez, se você realmente quiser dar um passo a mais, você procure alguém, né, para te ajudar. Você procure o médico, né, porque você vai precisar, as pessoas esquecem do acompanhamento de exames também, porque isso é fundamental, é fundamental. Fazer exames de sangue para acompanhar, fazer exames de imagem, por exemplo, você precisa, obrigatoriamente, se você faz uso de hormônios ou pretende fazer, você precisa consultar com um cardiologista no mínimo uma vez por ano. De preferência 2, para você acompanhar tudo isso daí. Então o cardiologista vai passar vários exames para você fazer. Isso é extremamente importante. Bruno, e depois que eu parar de usar o hormônio, eu vou perder tudo? Depende. Uma boa parte você vai perder, uma boa parte, tá? Mas dependendo do tempo que você utilizou, se você fez da maneira correta e tudo mais, você ainda vai ter um saldo, tá? Mas a grande maioria, sim, sinto lhe informar, você vai perder de novo, tá bom? Então, procure um médico especializado para poder fazer esse acompanhamento com você. Não vá fazer com qualquer um, não vá fazer com o personal da academia que já passou por um monte de menina. Outro principal erro, quando as mulheres vão falar de hormônio e vão querer utilizar, hoje está muito fácil na internet, você vê podcasts de mulheres que trabalham com fisiculturismo. Elas são fisiculturistas profissionais, elas ganham para isso, pessoal. Então, é muito fácil vocês verem ela falando num podcast, falando o que ela usa. E você que está querendo começar a usar já quer fazer o que essa mulher já faz. Isso é o principal erro que você pode cometer. É se comparar com alguém que já está lá na frente, que já está anos-luz na sua frente e você quer fazer o que a pessoa está fazendo. Esse é o principal erro de todos, tá bom? Você vai ter um monte colateral e provavelmente não vai voltar mais. Vai ter várias virilizações e você não vai conseguir recuperar isso depois, tá bom? Não quero que você se transforme num menininho, é feio. Mulheres que usam muito hormônio e perdem a mão, né, que a gente fala, e acabam virando menininhos, sem querer virar menininhos, acaba ficando feio. Então, pessoal, se você achou útil isso que eu falei para você aqui, se você achou relevante, deixa um curtir aqui e, de preferência, se inscreva. Eu faço isso aqui com muito amor, eu e a chefe, a minha esposa, nós gostamos demais de passar essas informações para vocês aqui, fazemos isso do fundo do coração mesmo, tá? Então se inscreva, vou ficar muito contente. Então vou encerrar com uma participante aqui, a minha filhinha mais nova, que ela adora vir no colo do papai. Vamos encerrar, filha? Vou mandar um beijo para todo mundo, essa mulherada que tá querendo usar veneninho e não pode, fala para elas, filha, não pode usar veneninho sem
está na hora ainda. Deixa avisado para elas, não pode. Assista o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva, por favor. A Anne vai ficar muito feliz. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.